Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar de um assunto dando continuidade àquela lista de vídeos onde a gente está falando um pouco sobre algumas regras da matemática com o objetivo de mostrar aí o porquê daquelas regras, o funcionamento real, para que a gente possa ver a matemática com outros olhos, não como um conjunto de regras decoradas, mas como um mecanismo que tem a sua lógica de funcionamento e que é perfeitamente possível que a gente entenda e use esse mecanismo para facilitar a resolução de uma série de exercícios. Então, dando continuidade a esse tema sobre regras da matemática, eu vou mostrar uma coisa para vocês hoje, que é o seguinte: tem uma regra que a gente aprendia no colégio que dizia o seguinte, que todo número elevado a zero, pega uma incógnita, um número x elevado a zero era igual a 1. E você decorava e obedecia isso como verdade. Por que isso acontece? Muitas vezes não era falado, não é verdade? Por exemplo, se você pegar aqui, ó, exemplo A, quanto que é 2 elevado a zero? Vale 1. Exemplo B, quanto que vale 5 elevado a zero? Vale 1 também. Letra C, quanto que vale 1 milhão elevado a zero? Vale 1 também. Não está muito estranha essa história? Qualquer número elevado a zero vale 1. O nosso ser humano ele busca encontrar sentido em tudo, né? Harmonia. A gente tenta procurar um significado, uma lógica por trás disso. Por que eu devo aceitar que qualquer número, seja ele pequeno como esse ou grande como esse, elevado a zero vale 1? Isso, quem determinou isso? É sobre isso que a gente vai falar um pouco nessa videoaula. Vamos continuar aqui, ó. Vamos apagar essa parte. Para você entender isso, por que elevando o número a zero o resultado será sempre 1, vamos começar com o seguinte exemplo aqui, ó. Como é que você faria essa divisão aqui, ó? Opa. 2 elevado a sexta dividido por 2 elevado à segunda. Quanto que daria essa divisão? Vamos fazer primeiramente pelo processo completo. Vamos fazer cada parte, né? O numerador seria o 2 repetido 6 vezes e multiplicado entre eles. Então vamos fazer aqui, ó, a etapa completa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o 2 multiplicado por ele mesmo 6 vezes, correto? Dividido, o denominador é o 2 multiplicado por ele 2 vezes. Então vamos colocar aqui, 2 vezes 2. Quanto que daria essa conta? Vamos fazer o processo completo e depois a gente faz a forma simplificada. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, 32, 64. O numerador dá 64. Embaixo a gente tem 2 vezes 2, 4. Quanto que daria essa divisão que a gente pode fazer agora? Essa divisão então vai dar 16. Vamos colocar aqui. Muito bem. Existe uma forma de agilizar esse cálculo que é feito da seguinte maneira. Vamos apagar aqui essa parte da resolução. Esta parte aqui. A gente poderia cancelar alguns números aqui da seguinte maneira. 2 dividido por 2 a gente sabe que dá 1, porque é um número dividido por ele mesmo. Em outras palavras, é essa propriedade que nos permite cancelar um número de cima com um número de baixo. Então esse 2 se cancela com esse, pelo fato de que essa divisão vai dar 1, com certeza. Aqui nós podemos fazer isso de novo, ó. Esse 2 dividido por esse 2 dá 1. Então já eliminei. O que sobra então? Só sobra o 2 repetido 4 vezes, que aí vai dar o nosso 16. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, então 16. Já agilizou, na verdade? Já fizemos de forma mais rápida.
Baseado nesse fato de que nós podemos simplificar aqui, foi desenvolvido também um método onde a gente trabalha diretamente com os expoentes, que aí a gente entra no campo da regra de como que a gente divide números com potência. Como que seria o processo? Seria feito da seguinte maneira. Existe um padrão, uma regra determinada que diz assim: na divisão de números com potências de mesma base, a base nesse exemplo é 2 em cima e 2 embaixo, é a mesma base. O resultado será feito como? Mantendo-se a base é o que? 2. Então o resultado será 2 elevado a um número. Que número? A subtração dos dois expoentes. Então 2 elevado ao expoente de cima, que é 6, menos o expoente do denominador, que é 2. Isso daria o quê? 2 elevado à quarta, que é justamente o 16. Olha só, a gente está resolvendo a mesma conta com processos cada vez mais práticos, né? Mais rápidos. Vamos fazer mais um exemplo aqui embaixo. Ó. Se você tivesse esse número aqui, ó, 5 elevado à décima potência, dividido por 5 elevado à oitava. Como é que a gente pode agilizar esse cálculo? Como a base é a mesma, nós vamos fazer o seguinte, ó, o resultado será 5, mantemos a base 5, elevado a que número? A subtração do expoente do numerador menos o expoente do denominador, menos 8. Isso vai resultar em 5 elevado ao quadrado, que aí fica fácil de resolver, 25 como resultado. Muito bem. Agora a questão que surge é a seguinte: como que isso vai ajudar a gente a entender o fato de que quando a gente eleva um número a zero, ele tem que resultar em 1? Na verdade não tem que, né? Olha só, vamos falar disso então. É chegado o momento. Primeiro a gente tem que falar de uma coisa que é o seguinte, olha só. Quanto que daria essa divisão aqui, ó, se eu falar para você? X vezes Y vezes Z dividido por X vezes Y vezes Z. E perguntar para você, quanto que dá essa divisão? Você poderia perguntar, peraí, não tem número, só tem letras aí, como é que eu vou saber quanto dá essa divisão? Mas olha só, pessoal, são 3 incógnitas multiplicadas entre si. Na verdade, você tem aqui o numerador é igual ao denominador. Essa divisão, pessoal, elas não pode dar outro resultado a não ser 1. Por quê? Como são incógnitas, a gente, na verdade, colocaria um valor para elas. Mas, por exemplo, se eu escolher um valor para o x, eu vou colocar esse valor aqui e aqui também vai ser igual. Se eu escolher um valor por y, esse valor vai ser colocado aqui e aqui. No z é a mesma coisa, faltou o traço aqui. Então, o que acontece? Onde eu quero chegar com isso? Se você divide uma coisa por ela mesma, isso não pode dar outro resultado a não ser 1. Independente do que você está dividindo. W dividido por W. É assim que a gente tira números de relações, tá? Na matemática. Isso tem muito a ver com proporções também. Quando você fala uma relação de marchas, de 1 para 1, 1 para 2, 1 para 5. Você quer ver uma coisa? Aonde que isso vai aparecer na hora de elevar um número a zero? Da onde que surge um número elevado a zero? Olha essa conta aqui, ó. Vamos fazer aqui. Opa, pincel aqui. 2 elevado à quinta dividido por 2 elevado à quinta. Vamos seguir aquele procedimento? O resultado será o quê? Mantemos a base, que é 2, elevado ao expoente do numerador, 5, menos o expoente do denominador, beleza? Quanto que vai dar isso? Olha só, o cerco se fechando aqui, ó. 2 elevado a 5 menos 5 é 2 elevado a 0. Em outras palavras, esse 2 elevado a 0, ele surge da onde? Ele surge
dessa divisão aqui. E aí eu te pergunto, essa divisão não é um número, 2/5, dividido por ele mesmo, 2/5? É. Essa divisão só pode dar o quê? 1, conforme a gente viu. É um número dividido por ele mesmo. E é daí que vai surgir o fato de que um número elevado a zero vai ser igual a 1. Por quê? O número elevado a zero, ele surge justamente de uma divisão desse tipo aqui, ó, de um número dividido por ele mesmo. Vamos fazer um outro exemplo aqui, então. Opa, ficamos amarelos aqui, muita calma. Verde e amarelo, bandeira do Brasil. Como é que a gente vai fazer agora? Vamos fazer um outro exemplo aqui. 20 elevado a 100, número grande, ó, 20 elevado a 100, mas eu vou dividir por ele mesmo, ó, por 20 elevado a 100. Você concorda que a gente nem precisa resolver? Isso aqui ficaria um número enorme. É o 20 repetido 100 vezes e multiplicado entre si os números. Só que eu estou dividindo uma coisa por ela mesma. Isso só pode dar 1. E, na verdade, pelo procedimento, como ficaria? 20 elevado a 100 menos 100. Que vai dar 20 elevado a 0. E vai dar 1 porque esse 20 elevado a 0 surge de uma divisão de um número por ele mesmo. É por isso que fizeram aquela regra lá no colégio, que ela fala, ó, quando tiver elevado a 0, é igual a 1. É isso aí, galera. É isso que a gente tinha para falar nesse vídeo. Muito obrigado. Até a próxima.